possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Os seus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, onde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os seus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Quando me levanto e quando me deito, até 1000 anos parecem dias. Não há palavras na minha boca, mas já existem sons nos seus ouvidos. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os seus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Em todo lugar. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os seus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco todos os momentos, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor cuida de nós, que os Seus olhos estão sobre nós. Nós queremos descansar nessa realidade, Senhor. Crer que ela é verdadeira, mesmo quando nós não conseguimos vê-lo, quando nós não conseguimos perceber o Seu cuidado. O Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Senhor, guia-nos nessa compreensão e na fé que nos leva a descansar. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, então, a gente está falando aqui, desde a semana passada, sobre a importância de descansar. E dos efeitos nocivos que a gente vive hoje como sociedade por desrespeitar o descanso, o tempo de descanso. A questão é que o tempo de descanso foi um princípio estabelecido por Deus ali em Gênesis 1 e 2. E a principal consequência da gente desrespeitar esse princípio estabelecido por Deus é que a gente vive numa sociedade exausta. A gente citou bastante aqui na reunião da semana passada, e eu vou citar rapidamente agora um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han.
que é escritor, filósofo, professor na Alemanha, inclusive. Ele tem um livro muito conhecido chamado Sociedade do Cansaço. Ele lançou, acredito que em 2010. Ele diz que as metas que a gente estabelece, né, os propósitos de vida que a gente estabelece, não são realistas. A gente mira muito lá no alto, sabe? E isso deixa a gente frustrado. Olha só a frase que ele diz aqui. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que vive sob o excesso de positividade. Então a gente louva as pessoas que são extraordinárias e nisso a gente pressiona todo mundo a ser extraordinário também. Só que não existe uma sociedade composta só de pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias são a exceção. A maioria das pessoas é comum, normal, né? Não são pessoas geniais. Existe um ou outro genial. É injusto a gente pressionar para que todos sejam geniais, para que todos sejam incríveis, né? E a gente vive numa sociedade assim. O que essa sociedade tem produzido são pessoas frustradas, decepcionadas, deprimidas, que não conseguem encarar a própria realidade e que elas tenham uma vida comum, uma vida normal, e isso as leva a se sentirem fracassadas, mesmo que esteja tudo bem. Você fala, tem alguma coisa de errado na sua vida? Não, tá tudo bem, eu trabalho, tenho minha família, tenho minhas coisas, tudo. Mas eu me sinto um fracassado, mesmo não tendo fracasso nenhum. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que a cada dia da criação, o autor da Bíblia repete duas informações. Deus viu que era bom o que ele criou e houve tarde e manhã. Contemplar a sua obra é algo que Deus faz a cada etapa da criação. Ele termina um dia, ele olha para tudo que fez, contempla tudo que foi formado naquele dia e ele vê que é bom. A Dani acha graça porque eu tenho esse costume, sabe? Eu aprendi com esse texto aqui. Quando eu pinto uma parede, quando eu coloco um armário, quando eu penduro uma luminária, eu passo alguns bons tempos olhando. Ela fala, tá namorando, né? Tô namorando aquilo que eu fiz ali, contemplando. É um tipo de marco de conclusão, né? Uma sensação de dever cumprido, um tipo também de celebração, né? De alegria por ter concluído aquilo, ter chegado no final. É quase que uma recompensa pelo esforço que eu empreendi naquilo que eu estava fazendo, né? Então eu gosto de fazer isso e eu aprendi exatamente com Gênesis 1, que Deus fez isso. Cada dia ele termina o dia, olha para tudo que fez e admira tudo que fez e vê que ficou bom e fica feliz porque ficou bom. A segunda afirmação que aparece em todos os dias da criação é sobre os ritmos da graça, tarde e manhã. Deus estabelece uma ordem na contagem do tempo em que a noite vem primeiro e a manhã vem depois. Tarde e manhã. O Eugene Peterson, no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, afirma que esse ritmo é o que nos condiciona ao ritmo da graça. Ele diz assim: vamos dormir e Deus começa o seu trabalho. Enquanto dormimos, ele desenvolveu a sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele. Reagimos com fé e trabalho. Mas a graça sempre vem antes. É primária. Acordamos em um mundo que não fizemos para uma salvação que não merecemos. Existe algo para a gente entender aí e que a gente perde na nossa forma de contar o tempo, porque a gente vira o dia à meia-noite, né? Meia-noite a gente vira de um dia para outro. Na cultura judaica, e também em algumas religiões como os adventistas fazem isso também, eles contam o dia a partir do anoitecer. Anoiteceu, esse dia passou, começou outro. Porque o dia começa com a bênção. O dia não começa com o trabalho. O dia não começa às 6 da manhã, quando eu acordo para pegar no trabalho e ir até o fim do dia para depois receber uma recompensa. Não. O dia começa com o descanso. E depois é que eu vou entrar em um trabalho que já está sendo feito por Deus, como disse o Eugene Peterson aqui. Existe uma pedagogia por trás dessa ideia de tarde e manhã. O evangelho, ele aponta para a graça. Graça primeiro, gratidão depois. Primeiro eu recebo de Deus, depois eu reajo à graça que Deus me deu com louvor, com alegria, com trabalho. Deus trabalha
e em seguida nós nos engajamos no trabalho de Deus. Mas existe uma outra ideia, que é a que a gente vive nessa sociedade que deixa a gente cansado. É a ideia da meritocracia. A ideia de que o trabalho vem primeiro e a gratidão vem depois. Eu faço o rito correto, eu trabalho duro, eu agrado a Deus, eu faço a minha oração todos os dias, eu dou o meu dízimo certinho, eu frequento todas as reuniões e aí Deus me ajuda no que eu preciso. Essa é uma ideia equivocada. Não é para isso que a Bíblia nos aponta. Nós não precisamos comprar Deus com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos falar. Nós não precisamos comprar Deus. O favor de Deus veio primeiro. A graça se manifestou primeiro e depois nós reagimos a essa graça. Pouca gente percebe que essa lógica meritocrática é uma lógica da idolatria. É uma tentativa de comprar a atenção de Deus, seja do próprio Yahvé ou mesmo do Deus Mamon. A ideia fixa de obter sucesso é um tipo de idolatria, uma liturgia idolátrica, que ela desconsidera a graça. É exatamente por essa causa que a gente está tão cansado. Bicho Han vai dizer que a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Nunca tivemos tanta gente depressiva no mundo. Hoje dizem que a depressão é a terceira causa de morte entre jovens. São 800 mil pessoas que morrem vítimas de suicídio por causa de depressão por ano. 800 mil pessoas. É quase 1 milhão de pessoas que perdem a vida para a depressão, porque vivem numa sociedade de desempenho, de esforço, de correria, e elas não dão conta disso. O ser humano não foi feito para isso. Fica muito claro, porque aqui, enquanto Deus estava criando o ser humano, ele estava determinando ritmos de descanso. Um ritmo de descansar assim que terminou uma etapa do trabalho. Ritmos de descanso no sentido de tarde e manhã. Descansa primeiro, trabalha depois, né? Mas existe um terceiro, que é o sabá, o sábado. Dando sequência no texto, em Gênesis 2, Deus começa estabelecendo um outro marco rítmico de descanso. E esse é por um período mais extenso. E ele chama esse descanso de sabá, de sábado. Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. O sábado foi estabelecido então na lei de Moisés. Naquele contexto, ele tinha uma função social também, quase como se fosse uma CLT. Ele obrigava os patrões a darem descanso aos seus trabalhadores uma vez por semana. E a descansar também. Não era só dar descanso para os trabalhadores, não. Os patrões também precisavam descansar. Deuteronômio 5,15 diz o motivo pelo qual Deus estabeleceu o descanso. Diz assim: lembre-se que você foi escravo no Egito. E o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com forte mão e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. No Egito, os hebreus foram escravizados. Não sei se você sabe dessa história. Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve um filho, Jacó. E Jacó teve 12 filhos, entre eles José. José foi mandado como escravo para o Egito. E lá ele ganhou o coração de todo mundo. Essa história é muito longa. Em algum momento a gente vai se deter nela, porque é muito bonita. José ganha o coração de todo mundo. Ele revela o sonho do faraó e o faraó o coloca como governante para superar uma seca que viria sobre toda a região deles ali. Então, José salva todo mundo da fome. O livro de Êxodo começa dizendo que assumiu o trono um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José. E ele começou a impor trabalho duro aos judeus.
e os tornou escravos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, irmãos de José. E esse povo começou a clamar a Deus por libertação. Eles ficaram ali 300 anos trabalhando como escravos no Egito. E Deus ouviu a oração desse povo e enviou Moisés, que é aquele que vai tirá-los da terra do Egito e levá-los para Canaã, onde até hoje é o estado de Israel, né? Mas a questão é, Deus livrou eles daquele regime de servidão, de escravidão. Então ele estabelece o sábado e diz, lembre-se que você era escravo. O sábado então foi estabelecido por Deus, não como um rito para agradar a Deus. Não é para agradar a Deus que a gente guarda o sábado, não é para agradar a Deus que a gente descansa. Mas é uma prática que reumaniza o homem, que tinha sido desumanizado por essa lógica escravagista, que foi desumanizado pela lógica capitalista, que foi desumanizado por uma sociedade de sucesso e de cansaço, que produz pessoas fracassadas e depressivas. Quando Deus criou o universo, ele o fez como um templo, um palácio para a sua habitação. E quando ele termina essa criação, ele coloca os luzeiros, os oceanos, a terra seca, os animais, os peixes, as aves, e ao fim, ele coloca o ser humano. E ele diz que o ser humano é a sua imagem. É aquilo que estabelece quem vai ser cultuado naquele espaço, entende? Quando você constrói um templo em homenagem a qualquer deus, o último elemento que vai transformar aquele templo num templo do deus fulano é a imagem que é colocada dentro desse lugar. E qual é a imagem que é colocada na criação depois que Deus termina de criar todas as coisas? O ser humano, a humanidade. E ele diz, o homem foi feito à nossa imagem e semelhança. Deus diz, o homem foi feito à minha imagem e semelhança. Então o homem é a imagem de Deus. Explorar o ser humano é explorar a imagem do próprio Deus. Transformar o ser humano numa máquina e humilhar o ser humano é tocar inadvertidamente em algo que é sagrado. Por isso Jesus vai estabelecer essa relação do homem com o sábado. Ele diz lá em Marcos 2, versículo 27. Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para poupar o homem desse trabalho desumanizador. O sábado foi feito porque o homem precisa descansar. Ele não é uma máquina. Ele é a imagem de Deus. Agora, como é que a gente descansa? É um troço difícil, né? Como é que descansa? É só deitar, ficar parado? A gente já citou aqui semana passada que em alguns círculos de judeus, por exemplo, você tem prédios que param de andar em andar porque eles não querem apertar o botão. Porque apertar o botão é trabalho. Então, no sábado eu não posso apertar o botão. Então, em Jerusalém, isso é muito comum. Você tem 2 elevadores no mesmo prédio. Um elevador para em todos os andares e ninguém aperta botão nenhum. O outro, sim, é para quem não segue o judaísmo dessa forma e vai apertar o botão e subir e descer. Será que a questão de Deus com o sábado era apertar botões? Outro exemplo. Estabeleceu-se qual a quantidade de passos que poderia dar num sábado. Olha que doideira. Eu posso dar 1.000 passos, 2.000 passos. E aí quando um judeu, nos tempos de Jesus isso, quando ele queria ir mais longe no sábado, ele acampava mais distante da sua casa na sexta. Então ele montava uma barraca na sexta, em outro local, para que ele não desse mais do que os passos limitados ali para o sábado. Esses eram os fariseus. Os fariseus também criticam Jesus por um motivo. Num momento em que ele vai recuperar a vista de um cego, Jesus cospe no chão e faz lodo. Você sabia que essa era uma discussão dos fariseus? Cuspir no chão é fazer barro, então é trabalho. Então eles não cuspiam no chão no sábado, que era um costume deles, cuspir no chão, mas no sábado não. Então eles andavam com um paninho ou com uma cuspideira no dia de sábado, para não cuspir no chão e não fazer barro.
Então eles ficam escravos de um legalismo que vai muito além do propósito da lei do sábado. Por isso que Jesus vai dizer: o sábado foi feito por causa do homem. Jesus vai dizer isso num contexto em que ele havia curado no sábado. E os homens estavam loucos da vida com ele, porque ele tinha curado uma pessoa, libertado uma pessoa da escravidão de uma doença no sábado. E Jesus questiona: é lícito fazer o bem no sábado? E aí eles ficam todos cheios de dedos, porque eles estabeleceram uma série de regras do que podia e não podia, mas se esqueceram do espírito da lei, que era poupar as pessoas, cuidar do ser humano, que foi feito à imagem de Deus. Então, como é que eu guardo o sábado? Como é que eu descanso? O sábado não precisa necessariamente ser o 7º dia da semana. É importante que a gente tenha descanso, certo? Não necessariamente no dia de sábado, no calendário. Mas um dia a gente precisa ter descanso a cada 7 dias. Cada ciclo de 7 dias é importante que a gente tire um dia para descansar. W. H. Auden, que é um poeta inglês do século XX, ele diz que a gente está perdendo 2 das nossas mais preciosas qualidades. Ele diz que essas 2 qualidades preciosas são a habilidade de rir de todo o coração e a habilidade de orar. Rir e orar. Para ele, a sanidade, a manter a cabeça no lugar, depende da gente orar mais e rir mais. Nós precisamos de espiritualidade e nós precisamos de lazer. São 2 coisas indispensáveis. E é sobre isso que é o sábado. O sábado compreende oração, contemplação, gratidão e também lazer, música, brincadeira, ócio, ficar à toa também. George Sheehan diz o seguinte: um homem se divertindo é um tema quase tão difícil quanto o homem em oração. As crianças, porém, fazem as 2 coisas ao mesmo tempo e demonstram assim que não são hábitos alienados que temos que adquirir, mas pelo contrário, são a recuperação de algo profundamente essencial dentro de nós, que amamos durante muito tempo e perdemos há pouco tempo. A gente não consegue conciliar, né? Oração com diversão. Mas a criança consegue. Criança consegue rir no meio da oração. E a gente manda ela ficar quieta. A gente fala: você está atrapalhando. Criança consegue fazer uma dança enquanto está orando, enquanto está adorando. E muitas vezes nós as repreendemos. Porque nós entendemos que aquele é um momento de contrição, não é um momento de se alegrar. A poetisa Adélia Prado, que foi a grande musa inspiradora do Marcos Almeida, que a gente canta muita música dele aqui, ela afirma o seguinte: a mística aqui no sentido de religião, tá, pessoal? Não é misticismo, tá? A mística e a poesia são 2 braços de um mesmo rio. Deus me deu o segundo, ela é uma poetisa, né? Mas a fonte é a mesma, 2 pontos, o Espírito Divino. Tanto a arte quanto a contemplação religiosa, elas têm uma mesma origem. Vem do próprio Espírito de Deus. Aquele que descansou no 7º dia e que nos chama também para descansar. Nos chama a participar desse seu descanso. Nos chama a aproveitar tanto a espiritualidade quanto a nossa diversão, alegria. Concluindo, é mais do que urgente a gente retornar ao descanso. O nosso e o daqueles que nos cercam. E isso se dará a partir de uma relação restaurada com Deus e com a criação, com o intangível e com o tangível, com a oração e com a diversão. É isso que eu tinha para compartilhar hoje e eu encerro com uma pergunta que a gente pode participar, abrir os microfones como de costume. A pergunta é a seguinte: a gente vive numa sociedade de culto à performance. Falei bastante disso semana passada, rememorei um pouco nessa semana também. Ao mesmo tempo, essa é uma sociedade cansada, fracassada e deprimida, onde a depressão já é a 3ª causa de morte entre os jovens. Aí a pergunta:
o que é que a gente pode fazer como igreja, o que é que a gente deve fazer como igreja para resgatar o valor do descanso nesse contexto, tanto para nós quanto para aquelas pessoas que olham para a igreja. Será que nós como igreja temos pregado uma realidade de graça ou uma realidade meritocrática? Uma realidade que louva o esforço ou uma realidade que louva o Senhor dos sábados? Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.